Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, né, Castilho? Exato. Estamos aqui novamente no nosso vídeo podcast do Versa e com mais um super convidado aqui, né, Castilho? Quem que nós temos hoje aqui para bater? Aliás, já estávamos conversando nos bastidores, né? Conversa e há um bom tempo já, viu? Falei, poxa, se nós tivéssemos gravado tudo isso, mas a gente vai reproduzir agora, pensar aqui, tem muita coisa bacana para falar. A gente recebe hoje nós Luiz Fernando Amaral. Nós vamos colocar um pouquinho, né, dos bastidores, né? Se o Luiz, um pouquinho. Se o Luiz topar, ele se ele assinar uma declaração, né, autorizando, né? Está autorizado. Segredos do Amaral, hein? Segredos do Amaral, boa, boa. Bom, recebemos aqui Luiz Fernando Amaral, né? Com muito obrigado pela sua presença aqui. A riqueza de assuntos que a gente tem para falar, a gente vai ter que destacar aqui o que é mais importante, né, Renato? Então, professor da FAP, amigo, advogado, coordenador do jurídico do Tribunal de Contas do município, dentre outros predicados. Falávamos aqui, inclusive, né, do dom que ele tem de relacionamento, conhece todo mundo, enfim. Vamos bater um papo disso daqui a pouquinho, né? Vamos. E no direito, né, Renato? Ele já disse aqui, a gente está dando esse briefing aqui, mas ele passeia no direito civil, no direito administrativo e faz uma inter-relação entre tudo isso, que na verdade, acho que natural até, né? Para quem um bom administrativista é sempre um bom civilista, né? Bom, vamos saber dele então um pouquinho. Fala pra gente, se você tiver uma pergunta já. Eu vou falar só para a câmera antes para pegar, vamos fazer esse cortezinho, porque ele faz parte também da curadoria de um grupo muito interessante que teve, né, o seu ápice na pandemia, que é o grupo do Parlatório. Então vamos colocar esse corte no videozinho, ó. Grupo do Parlatório. Olha quem está aqui hoje no Versa Podcast, Luiz Fernando Amaral. E quem sabe, Luiz, vamos ampliar esse convite aqui para os membros do Parlatório. É isso? Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado, Ricardo. É uma honra poder participar aqui do Versa. Eu acompanho os podcasts já gravados e sei que é absoluta qualidade, o cuidado que vocês têm com a produção. E sim, acredito que todos aqueles que integram esses grupos, e muitos grupos que surgiram, inclusive, né, Renato, durante a pandemia, para manter esse relacionamento, acho que todos muito interessantes, até com essa experiência do período da pandemia, a depender da área de atuação, né, muitos empresários. Money Report, a Luiz teve aqui, né? Sim, Money Report, a Luiz Falcão, que tem um desempenho aí nessa área ligada a notícias, economia e que produz também muito conteúdo, né, para esse ambiente empresarial. Acho que são grandes nomes. A Luísa, inclusive, é o que você disse, acho que ele já participou aqui com você. Quando né? Era o outro estúdio já. Que beleza. A Luísa tem um repertório enorme, trabalhou em várias edições, né? Então, o pessoal do Money Report aqui, Aloysio, Luiz Amaral aqui. Um abraço aí. Aqui com muita alegria o seu nome e também uma saudação a Cris Falcão, né? Exato, a Cris, uma querida, extremamente capaz, competente, sempre correndo atrás aí e realizando grandes eventos também, né? Bom, aqui é uma honra tá com vocês hoje. Perguntar para ele aqui, você usa o ChatGPT? Você sabe que eu fiz algumas experiências com o ChatGPT e gostei. Acho que algumas coisas que eu coloquei ali para saber se teria uma produção interessante, acabou que me trouxe uma visão positiva do... Encaixa lá no tribunal? O tribunal precisa sim, e acho que a gestão atual do conselheiro Eduardo Tuma vai nesse sentido, né? Conselheiro Tuma, o nosso grande reconhecimento e abraços aqui digitais. Exato. E ele traz até como uma bagagem que levou com ele na presidência da Câmara, inclusive, desse aprimoramento da perspectiva do digital, né? Eu acho que a administração pública ela tem muito a ganhar com a utilização dessas ferramentas. Não sei se necessariamente um chat GPT ou se certamente é algo no campo da inteligência artificial, algo no campo do gerenciamento e da produção e gerenciamento dos dados propriamente, para que isso possa reverter em benefício do interesse público, né? Em benefício da administração como um todo. E o controle externo, que é aquele exercido pelo tribunal, assim como o controle interno, quando eu tive a minha passagem também na Controladoria Geral aqui do município, né? Eu acho que eles precisam muito dos instrumentos tecnológicos, assim como isso existe naquilo que a gente vê no judiciário, né, em todos os órgãos que, de alguma forma, contribuem para esse controle da administração pública. Estou aproveitando, Castilho, desculpa, eu estou aqui atropelando você. Aqui. Imagina, não estamos nada, né?
Já que ele tocou nesse assunto, né, reconhecimento facial, câmeras, né, São Paulo, Prefeitura de São Paulo está implementando aí um grande sistema de reconhecimento facial, começando pelo centro, depois isso deverá ser ampliado. O que você acha disso, Amaral? Isso, inclusive, passou, né, pelo próprio tribunal. Essa foi uma licitação em que o corpo técnico, é bom que se diga, o corpo técnico do Tribunal de Contas do Município é excelente, né? Nós temos ali auditores de carreira com uma formação irrepreensível, assim, algo bastante positivo, pessoas que passam num concurso muito difícil, e a estrutura do tribunal hoje ela é muito pujante, ela é algo verdadeiramente considerável para o âmbito público. E ali também foi avaliada essa licitação com algumas sugestões que foram, inclusive, acatadas pela administração, para que então pudesse sair esse certame, né, essa licitação. Eu acho que é algo, Renato, que não dá para ficar fora. Eu acho que é uma questão de tempo, né? Pode não ser agora, mas certamente isso virá, né? O que a gente tem que trabalhar, e você, especialista da área, é justamente na proteção desses dados. A gente sabe, tem um livro maravilhoso que você já deve ter lido, o Algoritmos de Destruição em Massa, né? Que é um livro que coloca a possibilidade de calibragem de algoritmos para finalidades que não são finalidades assim tão positivas. Então, questões discriminatórias, etc., que devem ser evitadas. Eu acho que no âmbito da administração pública, esse é um aspecto que merece todo o cuidado, né? Para que não exista ofensa, não é, a direitos fundamentais absolutamente imprescindíveis. Todos são, mas existe ali um núcleo duro de direitos fundamentais aos quais a gente deve ter a maior atenção possível, né? E aí eu falo, por exemplo, da população com maior vulnerabilidade, etc. Eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado, né, pela administração, para que não sirva a propósitos que não sejam propósitos propriamente ligados ao interesse público, né? Você anotou aqui aí, Renato, que depois eu quero também Muito bom. Eu não li esse livro, mas... Algoritmos de Destruição em Massa. Interessante. Porque o que se discute muito hoje na inteligência artificial é a questão do algoritmo, né? Sim. Estou até colocando aqui, mostrar a câmera aqui, essa integração do ChatGPT com o Bing, mas nem sempre funciona, né? Aqui ele faz a busca aí, a busca do... fazer o browsing aqui, mas ele dá uma paradinha. Aí o que a gente faz? Quando acontece isso, a gente vem, dá um copy e vai para o tradicional aqui. Vamos só separar. Mas enquanto a gente vai para o tradicional, o Castilho estava falando aqui. Eu queria perguntar sobre a atuação do Tribunal de Contas, né? A gente quero saber depois também de um viés na academia, mas sobre o consensualismo no Tribunal de Contas. Se não é, talvez, o caminho para que, né, as questões que são submetidas ao Tribunal de Contas, de compras públicas, de certames, de licitação, de obras, né, tem um papel muito importante. E não raramente, o tempo em que se demora para analisar uma questão, a ponte já não faz sentido mais, a obra não aconteceu. Então eu vejo hoje, né, que a gente estuda lá no mestrado que eu coordeno, sobre soluções alternativas das controvérsias, mas o consensualismo no Tribunal de Contas, eu sei que o Tribunal de Contas do Mato Grosso, eles têm isso, até porque eu sou orientador do presidente do Tribunal de Contas do doutorado lá do Mato Grosso, e a tese dele versa sobre o consensualismo nas questões postas no Tribunal de Contas. Então eu queria saber o que você, né, que cuida do jurídico do tribunal, vê em relação a essa demora, que tem coisas que o tempo... A gente sabe que nós somos do direito, às vezes perecem, né? Você sabe, Ricardo, que uma coisa que, inclusive, um dos conselheiros hoje, o ex-presidente João Antônio, hoje ele é corregedor, ele coordena a Escola de Contas, ele fala muito no sentido, e é público isso, no sentido de que o tempo da política é diferente do tempo da análise de contratações, sobretudo de contratações com um certo ineditismo, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa maior aproximação entre o público e o privado, nós temos questões aí que são bastante espinhosas, que demandam inclusive uma adaptação para essa nova realidade. Mas isso que você coloca é muito relevante, não propriamente no consensualismo, assim como compreendido no âmbito do regime jurídico de direito privado, né? O direito público ele impõe balizas absolutamente próprias para que isso possa ocorrer. O que eu posso destacar aqui
do Tribunal de Contas do município, que me parece, até como estudioso e essa parte do controle bastante relevante, é o controle que se faz de maneira preventiva e concomitante, inclusive com a convocação de um instrumento, né, que foi previsto ali no pelo Tribunal de Contas, que são as chamadas mesas técnicas. O que são mesas técnicas? Às vezes, a auditoria do tribunal faz apontamentos de um certame que vai ser lançado, portanto, em relação ao seu edital, ao instrumento convocatório, e há uma aproximação de agentes da administração pública, portanto, agentes do executivo, para que se faça uma conversa, tudo isso, obviamente, institucional, formalizado, etc., para ajustes. Né? Para que muitas vezes a área que é auditada conheça as razões daqueles apontamentos. Muitas vezes a frieza do papel, né, ela não consegue levar às partes, não é, o que efetivamente está presente naquela análise. E essa interlocução ela é muito relevante. Então, nesse sentido, não é propriamente, como eu te disse, um consensualismo na linha do regime jurídico do direito privado, mas é uma aproximação para se buscar conjuntamente o melhor no campo do interesse público. Né? Um outro aspecto é o termo de ajustamento de gestão, que é algo que também está sendo ali tratado, já foi inclusive objeto de estudo, de resolução, etc. Se assemelha, Renato, com o TAC, né, que a gente tem do Ministério Público. A nomenclatura é pouco conhecida. É pouco conhecida, mas o termo de ajustamento de gestão ele é algo muito importante, é o TAG, né? Ele é muito importante porque ele pode promover com um maior grau de efetividade, de eficiência, esses ajustes ao longo da execução da política pública e imaginamos de uma maneira a economizar o tempo que é precioso, evidentemente, para a administração. Então, são aspectos aí que eu acho que devem ser sim, implementados cada vez mais nesse âmbito. Há estudos, né, na academia, como você bem colocou aqui, a respeito dessas formas alternativas que eu acho que vêm para somar no âmbito público e que podem ser aprimoradas ou adequadas, formatadas, sem prejuízo dos valores que o regime jurídico de direito público deve buscar e preservar. Né? Inclusive os princípios da economicidade, exatamente, celeridade, eficiência, né? Porque eficiência é algo que você tem que colocar, em que pese nós temos barreiras aí, né, na legislação do direito público, eu entendo que essa forma de ajuste, de gestão, é o caminho mesmo, é perfeito. Né? Sem dúvida. Muito eu bom, acho que a construção que a gente tem que fazer, e me parece que isso é muito relevante, né? A construção que a gente tem que fazer, controle interno, controle externo, é sempre na busca, com a maior celeridade possível, né, do bem comum, né, a Sim. busca do interesse público. Então, esses mecanismos todos, o Renato traz aqui os mecanismos tecnológicos também, eu acho que eles sempre trazem esse ganho de efetividade, né, eficiência e efetividade. Eficiência no sentido de dar maior celeridade, não é, o resultado, e a efetividade daquele resultado ter propriamente uma aderência à necessidade que a administração vive num determinado momento. Né? Olha aqui, ó. Olha o seu livro aqui, ó. É isso aí, algoritmos em Algoritmos destruição em massa. da bem interessante. É uma... Cathy O'Neill. Exato, ela é uma matemática que fez o estudo, né, em algumas situações, e situações nas quais você tinha ali, especialmente no campo dos direitos fundamentais, um prejuízo a questões ligadas à igualdade, uma discriminação a priori de determinados perfis, né, muitas vezes ligados à questão socioeconômica, também à questão racial, que é algo absolutamente complexo, especialmente quando você conhece e reconhece, né, a ideia de um racismo estrutural, etc., que precisa ser alterado. Muitas vezes esses algoritmos eles precisam de uma medida ou de uma calibragem que não faça a reiteração ou a permanência desses sistemas absolutamente excludentes e que não devem jamais ter esse segmento. Né? Eu acho que cada vez mais, né, o tema algoritmos, automação, IA, inteligência artificial, será pauta, né, de análises da administração pública, uso e análises. Né? Tem a parte jurídica, como você já colocou na prática, acontecendo aqui em São Paulo, e a parte da execução de políticas públicas, que é o que está acontecendo, até para gerar mais eficiência e talvez, né, Luiz, aqui vamos tentar fazer um exercício de futurologia. Será que, num futuro próximo, esses algoritmos não trarão indicativos de improbidade administrativa?
Pode ser. Pode ser. Diante de determinados parâmetros, eu acho que isso pode ser uma realidade futura, assim. Me parece, inclusive, que diante... E aí eu coloco até da perspectiva do próprio gestor numa atividade executiva, né? Você pode ter, diante daquilo que alimenta, né, essas aplicações, eventualmente, num futuro, a demonstração de caminhos possíveis, né? O que, de alguma medida, Renato, a gente pode, inclusive, pensar numa repercussão no direito administrativo de redução da decisão discricionária do administrador. Se realmente esses fatores forem levados a uma realidade confiável, segura, etc. Quase que vinculante. Quase que vinculante. Porque daí você teria um banco, né, com dados ali que trariam realidades possíveis e as alternativas que se dariam. No mínimo, Ricardo, me parece, o gestor teria um maior ônus argumentativo na hora de justificar por que não adotou Exato. uma das soluções. E é o que mais se aproxima, a meu ver, daquilo que é justo. E não só para identificar, como você bem colocou aqui, os grupos vulneráveis ou grupos de minorias, essa questão fundamental. Quer dizer, você tem lá uma conduta que o algoritmo já sinaliza, olha, improbidade ou situações dessa natureza. Então, me parece que a tecnologia nesse viés, né, ela é muito bem-vinda. Sim, e você sabe que eu até estava avaliando isso na época até da Controladoria Geral do município, e aqui, obviamente, eu estou tratando, não representando essas instituições, mas tratando da experiência que tive, que tenho, né, nessas instituições. Na Controladoria, a gente chegou a pensar, junto com a Procuradoria, sistemas que gerassem a análise dos processos para ver aquilo que efetivamente gerava um resultado positivo, né? Eu acho que na administração pública também tem esse aspecto, quer dizer, a inteligência artificial, a forma como você vai programar e gerenciar esses dados pode trazer ao administrador a realidade daquilo que efetivamente dá resultado, naquilo que ele vai investir, né, parte do erário para ter a resposta que de fato vai ao encontro do interesse público, né? Acho que isso é algo que deve sim ser trazido na máxima medida para a administração, desde que com a devida segurança, etc. E os termos de uso absolutamente legítimos e republicanos aí, né? Aproveitando o tema, estava lembrando aqui, falando de algoritmos, né? Ontem na academia fui dar uma corridinha. Não sou muito de correr, mas foi todo mundo lá, a gente foi, né? E eu gosto de correr vendo a tela, o que está passando, enfim, alguma coisa assim. Apareceu o Exterminador do Futuro Gênesis, né? Tem toda a série, etc. Até coloquei aqui, é o Terminator Genesis, é o filme lançado em 2015, é o 5º filme da série O Exterminador do Futuro, e envolve aquela questão da volta no tempo para você impedir o lançamento da Skynet, que era a grande rede, né? Algoritmo, inteligência artificial, etc. E ele termina aqui, o filme introduz várias reviravoltas e fala aqui da resistência, né? A resistência lá no futuro envia Kyle Reese de volta a 84 para proteger a sua mãe, Sarah O'Connor, e garantir sua própria existência. No entanto, ao chegar em 84, Kyle descobre que a linha do tempo mudou e Sarah já está sendo protegida por um exterminador T-800, que é o Arnold Schwarzenegger. Eu vi um pedacinho lá durante a corrida e agora estou vendo aqui que é os detalhes que é o último, que ele mistura e traz um pouquinho de cada filme, mas em cima dessa linha de que todo mundo pergunta, né? Será que a inteligência artificial vai substituir, não vai dominar a Skynet, etc. Enfim, o que efetivamente vai acontecer. Falando de algoritmos, falei isso em função aqui do tema do livro, né? É isso. Interessante, não é um livro que eu já vou buscar. Em massa, que é um ponto que a gente sempre aborda aqui, Luiz, que é a questão da substituição, do uso, enfim, da automação com relação às nossas atividades. Aliás, hoje de manhã, falando com o Henrique Fabretti, o meu sócio, que acabou de chegar lá do IAPP, o IAPP, International Association of Privacy Professionals, fez um evento especial sobre IA, lá em Boston. E a gente sempre vem nesse tema. Eu falei, Fabretti, como é que é? Vamos ter substituições ou não? Conversou com o Trevor, um abraço, Trevor Hughes. Aí falou, olha, aquilo que realmente é recorrente, é previsível, é mais simples, vai. Mas o palpite, né? Enfim, a estratégia, a análise, né? Isso dificilmente acho que será substituído, que é o comum, inclusive, desse pensamento. Porque cada caso vai ser um caso. Acho que não teremos juízes
androides, robôs, Sim. sistemas. É aquela coisa, né, Renato, que a gente sempre fala nessa matéria. Os comportamentos que são uma simples reiteração tendem à substituição. Né? Agora, os comportamentos que são puramente reflexivos ou essencialmente reflexivos, eu acho que para esse profissional sempre vai ter espaço. E aí eu faço até, trazendo para o mundo acadêmico, eu faço uma advertência para os alunos, inclusive lá na FAAP, no seguinte sentido: o operador do direito, como aquele que repete constantemente as mesmas atividades, né? A simples pesquisa, a elaboração de uma peça e tal, esse está fadado a ser substituído. Né? Agora, o pensador, essa é a diferença do operador para o jurista. Né? Quer dizer, o jurista quem é? E daí o que a gente falava até um pouco antes do programa aqui nos bastidores. Existe uma preocupação, sempre tive essa preocupação, em relação à compreensão de institutos da teoria geral do direito, da teoria geral do processo. Eu acho que para que você chegue à condição de jurista, primeiro, demora muito tempo. O jurista está sempre em formação e depende da onde você inicia essa trajetória. Né? Eu sinto muito por alguns alunos que, às vezes, no período da graduação, acabam se focando em determinados estágios muito nichados. Né? Estágios que ficam numa determinada área e que afastam o aluno do estudo efetivo que ele tem que ter na graduação. E esse estudo efetivo, eu até falo para eles, não menosprezem as matérias propedêuticas, né? Não menospreze o que a gente teve como introdução ao estudo do direito, a filosofia do direito, a sociologia jurídica, etc. Porque esses são os diferenciais para o sujeito que lá na frente vai refletir acerca do direito. Então, essas matérias propedêuticas aliadas a uma boa compreensão da teoria geral do direito, teoria geral do processo, imprescindível para que alguém possa um dia se dizer propriamente um jurista. O operador não. Né? O operador é um sujeito que fica ali... Ele só faz o dia a dia ali, fica nichado. Então, eu acho que aquele que hoje vai para o direito, quer cursar direito, deve ter esse gosto. Acho que a gente sempre falou que o direito é ame-o ou deixe-o, né? Mas acho que está cada vez mais nessa linha, porque hoje o que é mais exigido de um profissional é justamente a compreensão desses elementos essenciais. A interpretação. Exato, para poder interpretar do momento. Poder interpretar esses casos. E mais, né, Renato? Até numa perspectiva mais prática, a gente nota tanto da perspectiva dos tribunais como da legislação, uma maior aderência cada vez mais à realidade da common law, inclusive. Né? A ideia dos precedentes, etc. Principalmente tecnologia. Né? Exatamente, como algo relevante. Na tecnologia ainda mais, porque o legislador ele não consegue acompanhar, ele vem a reboque na maior parte dos casos. Né? Então o papel da jurisprudência nessa matéria é extremamente relevante. Eu acompanho lá no seu Instagram todas as decisões, né, que têm sido aí divulgadas e você comentando. E por que a relevância? Outras áreas do direito também têm relevância da perspectiva jurisprudencial. Mas nessa está sendo construído o direito. Né? É o direito em tempo real ali, né? Sendo interpretado e levando aí a uma compreensão exata de novos institutos, inclusive. Aliás, acho que temos banca juntos agora, temos quarto ou quintas. Não? E quantos temas, né, envolvendo IA, envolvendo tecnologia. Exatamente. LGPD, Exatamente. LGPD penal. Me permita aqui, Ricardo, o Renato foi uma das aquisições agora da graduação, ele já dava aula na pós-graduação da FAP, da aquisição da graduação da FAP, enriqueceu extremamente o curso e trajetória e competência mais do que reconhecida. Quem me recebeu lá, me acolheu, me ensinou. Imagina, mas que eu quero isso. destacar aqui uma coisa que hoje eu aprendi aqui nesse bate-papo, que nós temos conversado muito sobre essa questão se o IA vai substituir, Está muito claro, né, Renato, que essa questão de atividades que são repetitivas, ok. Né? Mas então nunca vai substituir, porque com o dinamismo da sociedade, com as modificações, com a intensidade que as coisas acontecem... Os desafios, né? Não tem como a gente falou disso, de uma questão vinculante. A gente já sabe que na própria jurisprudência, né, raramente você consegue aplicar uma situação vinculante. Exatamente. E agora com essa mudança... Mas eu quero também chamar a atenção aqui para o curso da FAP. Você falou de ter foco, né, nas disciplinas propedêuticas. E o curso da FAP é assim, a gente conhece, né, as estruturas educacionais. Quero parabenizar.
a FAAP, e sem dúvida assim, que o Renato, agregando lá com essa ênfase que tem já na propedêutica, a gente sabe que é uma faculdade diferenciada, que tem esse foco na formação propriamente, faz o aluno pensar com a sua própria cabeça, o que é diferente. Né? É uma faculdade que permite o aluno pensar com a sua própria cabeça. É isso, eu acho que Porque as outras muitas faculdades, né? Não vou dizer as outras, mas muitas faculdades têm um programa engessado e é aquilo e ponto. A FAAP não, ela tem uma ênfase nas propedêuticas, na filosofia, na teoria do direito, na hermenêutica. Então, parabéns, né? E aí agora entra com essa cereja do bolo, a parte de IA, de LGPD, é o que precisa. Então, esse tipo de formação tem que ser louvada aqui. E parabéns aos coordenadores da FAAP. Fernando da Costa, Nailo. É isso aí, estamos aqui. A FAAP é uma grande referência. Interessante, Ricardo, porque, por exemplo, essas matérias, como a que o Renato está ministrando lá, que é a relativa ao direito digital, é uma matéria transversal. Né? Então, não existe... Mas aí é que está. É transversal, mas é fundamental. Fundamental. A meu ver, se não tiver, as faculdades que não têm, pensem nisso. Tem que colocar. Tem que ter, sim, porque a transversalidade, falando de IA, falando desse mundo em que nós vivemos hoje, desse modelo educacional, não se discute outra forma, não tem outra forma. Eu estou para dizer que daqui a um tempo ela não vai ser transversal, ela vai ser da espinha dorsal do curso de Direito. É isso, central. Né? E não só do Direito. Né? Acho que IA hoje... nós falamos de todas, é multidisciplinar, né, Renato? Economia, sociologia, até na filosofia a gente discute quando a gente fala dos limites éticos, né, da aplicação trazer da IA, para a filosofia moral, né? Exatamente, os limites éticos, é algo que a gente toda hora fala aqui, até o que ponto vai, né? Não é só falar dos crimes ou falar da... Então, bom, eu estou falando aqui porque eu conheço o programa da FAAP e sou um fã, né? E agora tendo aqui uma... É isso. Gratos uma aqui pela lembrança aqui, pela homenagem aqui à faculdade. Gratidão. E vocês estão vendo aqui o professor, né? O professor que, aliás, conta pra gente aqui. Então, direito administrativo, no direito civil, contratos. Contratos, eu dou uma matéria também de direitos reais atualmente, e mesmo na pós-graduação que fiz na área de direito privado, eu trouxe alguns aspectos do direito público. Então, na minha formação, eu sempre busquei fazer essas correlações. Né? E fiz também uma outra pós-graduação já na área do direito público propriamente. Mas nós temos lá um querido colega também, Renato conhece bem, o Márcio Pestana, que é da matéria do direito administrativo, e eu tive a honra de ser coautor de uma obra sobre improbidade administrativa com o Márcio Pestana. E ele sempre foi assim, uma referência para mim e uma pessoa que me colocou uma vez, Ricardo, algo que eu sempre falo para os alunos, né? O ser humano nunca pode perder uma característica que é muito relevante, é uma virtude, ser o que ele chama de novidadeiro. Né? Quer dizer, é você estar aberto, né, a novas oportunidades, a novos contextos, etc. Na questão, por exemplo, da tecnologia, isso é imprescindível. Né? Você pensar o mundo com novas tecnologias é você estar aberto para transformações que muito provavelmente dentro da caixa você não conseguiria pensar. Então é uma coisa propriamente disruptiva, né? Que está sendo cada vez mais frequente. Eu acho que, inclusive, a experiência que nós tivemos com a pandemia acabou por impulsionar, né? Acelerou esse processo de transformação. Até porque, num contexto pandêmico, a gente teve que se valer muito desses mecanismos para conseguir manter e até, muitas vezes, até ampliar a qualidade de vida. Eu vejo, por exemplo, relações atinentes a teletrabalho, embora eu seja um daqueles que entende que o convívio presencial é relevante, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. Mas existem tarefas que no passado, não fosse a pandemia, nós não teríamos aí atentado para aquilo que pode acontecer fora de um contexto presencial. Né? Então, acho que isso é muito relevante, acho que tem tudo para trazer qualidade de vida para o ambiente de trabalho. São coisas que, até dentro da lógica de uma atividade sustentável, se coloca. Né? Quer dizer, você olhar para os colaboradores e ter uma promoção de qualidade de vida maior. Né? Castilho, fechamento contigo. Não,
Olha, Renato, acho que o papo tão agradável, tão gostoso hoje, né? Com tanto... Eu mesmo aprendi muito, né, sobre essa questão. Principalmente essa questão que você sempre traz aqui do IA, né? Como que a inteligência artificial, como que as questões tecnológicas elas se entrelaçam, né, na nossa vida e em todas as áreas. Essa visão foi muito importante. Eu queria saber de você um tema que agora para mim está recorrente, sobre felicidade. Felicidade, nas minhas aulas de filosofia no doutorado, é um tema subjetivo. O homem sempre discute, sempre discutiu, sempre buscou a felicidade. Não essa felicidade que estou feliz por... A felicidade, né? Eu estou lançando um livro agora sobre felicidade, fui perguntado até, falei, mas o que tem a ver um advogado... Dia 9 agora. Dia 9 agora, não é o da felicidade. Não? Não, é um livro... esse é o meu livro da... Esse é outro livro. É outro livro. É um livro que eu fiz minha tese no pós-doutoramento, no estágio de pós-doutorado na USP. E agora, depois de 2 anos, eu atualizei e estou lançando o livro. E o Felicidade quando que é? É 22/11. Então fica aí o convite também. Agora também? Agora que ótimo. Estarei lá. Novembro. Estarei lá. Vou ficar muito feliz. Lá no shopping em Genópolis, na Livraria da Vila. Maravilha. Uma alegria. Mas a felicidade, depois de escrever, né, 10 capítulos sobre a felicidade, eu quero perguntar para você, o que representa a felicidade para você? É uma busca? Veja só, Ricardo, eu tenho muita atenção aos temas como esse de felicidade e ao estudo filosófico também. Eu sou um apreciador da filosofia de maneira bastante intensa. Assim. Eu acho que o homem sem uma reflexão filosófica... Costumo dizer até uma coisa, se você me permite. Às vezes os alunos falam assim, professor, mas o direito é uma coisa que se repete, né, e tal, às vezes frustra. Falei, olha, o direito é um pensamento filosófico que teve que parar num determinado momento para conseguir regrar uma dada situação. Mas busque esse sentimento que você tem de necessidade de continuidade da reflexão na filosofia. Busque esse aprimoramento estético, por exemplo, nas artes, na literatura, etc. Isso vai te enriquecer como ser humano e certamente você será um operador do direito ou um jurista de melhor qualidade. Quanto à felicidade, Ricardo, eu sempre coloco a felicidade não como o fim ou aquilo que você atinge. A felicidade, para mim, é saber que está na valorização que você dá no percurso que você faz na vida. Né? É óbvio que você vai ter momentos de alegria e momentos de tristeza, mas ambos integram uma noção de felicidade. Eu acho que a gente precisa reprogramar o mindset, né, para entender que a felicidade não está numa coisa determinada. Eu lembro, no livro de introdução de filosofia do direito, professor Tércio, ele coloca, inclusive, faz algumas ponderações no seguinte sentido: quando a felicidade ela é colocada em algo, né, você tende a conquistar e a já na sequência ficar numa situação que te causa uma certa frustração, porque você já chegou naquilo. Né? Eu acho que a felicidade ela está no percurso. Então, eu costumo fazer uma comparação, até para uma compreensão mais simplificada, que é no seguinte sentido: quando você vai de um ponto A a um ponto B, valorize tudo que estiver no percurso. Ir do A para o B é um dos aspectos da sua vida. Então, conquistar uma coisa ou outra, quando, por exemplo, você diz, vou conquistar o doutoramento, né? O que há de rico não é o momento em que você conquista, mas é o que você faz, né, para chegar até lá. Quer dizer, e sempre estando aberto a essa ideia do lado mais novidadeiro, né, para vivenciar e especialmente, pode até parecer uma coisa clichê, mas agradecer, isso é gratidão mesmo, agradecer aquilo que você enfrenta ao longo da vida. Eu brinco com os alunos com algo muito sério, que é no seguinte sentido: não tenha vergonha das suas cicatrizes, às vezes até cicatrizes de alma, elas provam a trajetória que você teve. Né? As pessoas não são forjadas em ambientes tranquilos, controlados, etc. Ao contrário, né? As pessoas se forjam na diversidade, elas se forjam na dificuldade, né? Na adversidade, na dificuldade. E óbvio,
todo esse processo é o que vai, se você tiver o mindset correto, é o que vai te fazer valorizar esse sentimento de felicidade, né? Não confunda a felicidade com a alegria momentânea. É aquela história de essas coisas passam, né? Olha, Amaral, é uma resposta que praticamente resume o meu trabalho, né? Embora eu no final do meu livro eu não conclua, acho que é difícil concluir, mas uma coisa ficou aqui, uma súmula, viu, Renato? Felicidade não está na chegada. Tem até uma passagem que o Ives ele escreve, ele fez o prefácio desse meu livro. Nossa, que maravilha. Peguei o Ives e o Paulo Musi, duas Opa. figuras antagônicas para trazer. E ele diz o seguinte, parafraseando um outro autor, citando um outro autor, que se a felicidade for comparada a uma ponte que tem um começo e o ponto de partida e de chegada, né? Você vai chegar, só não tente edificar sobre a ponte. Então, eu acho Parar que no caminho. essa reflexão, porque você quer construir, às vezes, um castelo em cima de uma ponte. É isso. E vai acabar, porque você tem que chegar. Você vai construindo, aí o seu percurso, você só cuidou de construir aquela ponte e você chegou, mas a ponte vai cair. E esse é o cuidado que eu... Então, eu entendo que a nossa vida é uma passagem, né? Isso. Nem é de questão de discutir, mas nessa passagem, se nós não cuidarmos diuturnamente de cada momento, você pode ter um objetivo. Aliás, a gente tem que ter objetivos, mas não fazer desse objetivo um único momento. Todo dia é um momento de vibrar, todo dia é um momento de lembrar que a gente está vivo. Aliás, tem uma outra coisa que, muito rapidamente, esse tema empolgante, se eu te oferecer hoje $20 milhões, você fala, mas você tem que fazer o quê? Eu falo, só tem que atender um pedido meu. Você fala, é o que? Quero. Quem é que não quer $20 milhões? Te dou $20 milhões agora, transfiro para tua conta. Só que amanhã você não acorda. É isso. Então, a gente não valoriza o acordar. Quanto vale acordar? Abrir os olhos de manhã e praticar o mesmo seu nesse dia. momento aqui agora. Sim, é sim. isso que eu tô dizendo. E permitir vivenciar esses momentos, porque muitas vezes, presos no objetivo, muitas vezes efêmero, né? Mas presos no objetivo, a gente não se permite a riqueza que nos está envolvendo ali naquele instante, né? Tem um livro também muito bom, deixo aqui mais uma recomendação. Costumam, né, Renato, recomendar nas redes sociais, eu recomendo. E eu coloco esses livros até pelo seguinte, eu sinto, isso me preocupa, Ricardo, nas gerações vindouras aí, eu sinto uma certa fragilidade, talvez até aumentada pela pandemia, uma fragilidade em lidar com frustrações, etc. Existe um imediatismo das redes sociais que acaba afetando essa geração. E as frustrações, elas são absolutamente algo natural na vida, né? Você não ganha sempre, e é bom que seja assim, é porque você aprende com isso, né? E um livro que é muito relevante, porque ele coloca de maneira bem clara, a história do autor é maravilhosa, mas ele coloca de maneira bem clara, cuidado para você não ficar ansiando pelo futuro e ruminando o passado, né? Porque isso só faz com que você perca o único momento em que você pode mudar sua vida, que é o presente, é o agora. Esse livro se chama O Poder do Agora, né? E esse O Poder do Agora é um livro que traz exatamente isso. Eu posso, inclusive, aprender com o meu passado, sem dúvida nenhuma, eu posso almejar o meu futuro, mas eu não posso ser movido por isso, né? O momento que eu tenho, e por isso que também um planejamento é importante, mas eu não posso ser refém disso. Eu preciso viver este momento como o único instante em que eu tenho o poder de fazer algo que realmente faça a diferença. Uau, Renato, um gêniozinho, né? Então, e aproveitando Olha, aqui, já que você falou de felicidade e do presente, como são felizes os que perseveram na retidão e que sempre praticam a justiça. É isso. Pra encerrar, isso, espetacular. Salmo 106:3. Espetacular. Ensinamento. Fiquem bem, Ensinamento. fiquem com Deus aqui. Obrigado. Luiz. Obrigado. Eu que Abraço, agradeço. Tastilho. Eu que agradeço. Obrigado, Até a Renato. próxima. Versa Podcast.